eu continuo. Já passou mais que um minuto. Muito bom. 1 minuto e 30. Se eu deixar. Ok. Pois, eu estava à espera do. Acabou. Estava à espera do toque, eu não estou a. Eu tava vendo, deixa ele, deixa andar, vamos ver onde é que isso vai parar. Não sei se você sabe o que é um pitch, mas o pitch é uma coisa muito simples, que é uma apresentação curta, estratégica, que funciona dentro de uma janela de tempo. Então, aqui nas sessões do Pitch Café, nós treinamos essas apresentações. E agora estamos recebendo uma visita. Vamos ver quem é. Grande José! Olá, viva! Então, tudo bem? Tudo bem? Está tudo. E aí, também? Tudo ótimo. Ainda bem. Vamos ver se não vai ter sessão privada hoje. Outra vez. Não sei. O que tem a sua vantagem, né? Por um lado, porque eu gosto de fazer essas inscrições para ter uma ideia de quanto tempo mais ou menos cada pessoa tem e feedbacks e tudo. Porque mesmo assim, quanto menos pessoas, mais posso aprofundar no feedback, né? Quanto mais pessoas, é sempre abrir. É sempre para andar. Pois, eu também sinto isso, também já, pronto, nos eventos que eu faço, quando vem muita gente, depois aquilo ou prolonga-se, por exemplo, mais meia hora, ou então tem que ser muito a correr. Pois, estar ali a ajudar. Pois é. Então, vamos começar nós, né? O que você preparou para hoje? Que cada sexta-feira você traz uma nova ideia. Não, desta vez... Cada hora é um pitch novo. Não vou trazer aquele do stand-up comedy. Não! Já estava a ver aqui, o quarto pitch. Já ia inventar mais uma, mas não. E qual pitch que você vai trabalhar? Eu vou continuar o mesmo, porque precisava de acertar ali uma coisa ou outra, que eu tinha apontado já na semana passada. Pois é, eu te dei o feedback, mas não deu para você repetir, né? Era só para tentar adequar. Eu acabei por não fazer, exato. E então eu queria experimentar novamente já com aqueles acertos todos. Que é para ver se isto estava tudo certo. Boa. E você chegou a fazer alteração no texto? Aquelas alterações? Eu tenho aqui retificado, sim. Eu tenho aqui o texto retificado. Não passei de novo a limpo, mas tenho aqui as alterações. Por isso, à partida, estão aqui dentro na memória. Está na memória? Boa. Eu não vou olhar porque não dá. Se estiver a ler, não é a mesma coisa. Eu prefiro ser mais autêntico. Ok. É melhor. Então vamos ver como está, né? Ok. Eu vou pôr aqui o cronômetro e depois vemos como. Tá pronto? Sim. Então vamos lá. Estou pronto. Ação. Eu sou José Rui Fernandes, sou impulsionador fit emocional. Ajuda as pessoas a recuperar de medos, ansiedade, stress e, quem sabe, também de vícios, entre outros. Isso é feito em pouco tempo e para isso a pessoa tem que estar focada no pensamento, nessa situação. Pronto, para resolver, eu uso o toque de dedos em certas partes do corpo que permite desbloquear a energia e desta forma faz com que esta flua livremente pelo corpo. Para além disso, eu faço, para além de fazer estas consultas de TFT, neste caso de terapia individual, eu faço também ao domicílio e neste caso online. Além do mais, faço caminhadas terapêuticas na natureza para grupos. E isso permite que as pessoas consigam deitar cá para fora todas as suas situações e, ajudadas pelos outros, consigam melhorar o seu estado
bem estranho. Houve aqui. E nunca mais acaba, nunca mais se calma. Eu continuo. Já passou mais que um minuto. Muito bom. 1 minuto e 30. Se eu deixar, coisa ok. Pois, eu estava à espera do... Acabou. Estava à espera do toque, eu não estou a... Eu estava vendo, deixa ele, deixa andar, vamos ver onde é que isso vai parar. Faz tempo. Não, eu consigo isto mais pausado e mais... e a mesma informação, acho que num minuto consigo meter isto. Era mais ou menos isto que estava previsto. Houve aqui, eu andei aqui logo no início, estava meio perdido, ajudo as pessoas e depois não disse para recuperarem. Pronto, aí andei um bocado às aranhas, não fui direto ao assunto e foi aí que comecei a engasgar. Tem um erro muito comum que as pessoas fazem, que você fez agora, que é não fazer ponto final, não fazer frases curtas. Mas eu ouço direto, eu estava rindo porque acontece muito. Então o que é? As pessoas não põem ponto, é sempre uma vírgula, uma vírgula, uma vírgula, uma vírgula. E as pessoas vão caminhar porque assim elas desbloqueiam as suas emoções e depois não sei o quê, e depois não sei o quê, nunca mais acaba. Então o que pode te ajudar aí? Frases curtas, ponto final. Okay. Lembra que a gente falou da última vez? Serviços disso, disso e disso. Ponto. Pausa e depois constrói outra frase. Isso ajuda até o nosso próprio cérebro não entrar em divagação. Claro. Quando a gente põe ponto final, obrigatoriamente a gente tem que começar uma nova sentença. Isso obriga o cérebro a, ok, agora é outra coisa. Porque senão é como se a gente ficasse preenchendo os espaços, você entra num flow, né? Você entra no flow. Imagina, você está dando uma palestra, uma aula, então ok, você entra no flow e vai falando. Mas o pitch não pode ser isso, na verdade. Ele tem que ser mais duro, né? Tá. Ser mais... Então a primeira... Isso. Faço isto, aquilo e acabou. Exato. Por acaso eu acho que ajudava, eu tenho o texto escrito seguido, realmente. Não tenho por tópicos. Você tem por tópicos? Isto... Não tenho. Ah, tá. Está o texto seguido. E então eu estou a fazer como está no texto. Ok. Apesar de não estar a ver, é como se tivesse. Quando eu vou fazer o pitch, eu gosto de fazer em tópico e me ajuda a pôr número 1, número 2, número 3. Então eu crio, por exemplo, 2 frases, ponho 1 na frente. Depois 2, qual que é a segunda frase? 3. Então eu sei na minha cabeça, quando eu estou visualizando na minha mente, 1, 2, 3, 4, 5. E fica bem organizado, eu sei que eu estou avançando. E me ajuda a me manter ali, né? No foco. Porque o que acontece? Se eu sair um pouquinho, é difícil voltar. A gente se empolga. É como um desvio que você pega e já começa a falar outra coisa e o tempo já foi embora. Quando você vê... Mas eu estava a sentir que já estava a ultrapassar o tempo. Eu senti isso. Agora faz assim. Foi o início, é que no início perdi-me. Eu ajudo, como é que era? Ajudo pessoas a ultrapassar o medo, a ansiedade, stress, vícios. Você se alongou um pouco ali, nos benefícios. E eu depois a seguir bloqueei nessa parte. Normalmente eu ajudo as pessoas a ultrapassar perturbações em pouco tempo, que duram há anos em pouco tempo. E eu como inseri ali, uma semana passada tinhas pedido para inserir, ali no meio, em vez de pôr perturbações, pôr medo, ansiedade, stress, vícios, entre outros. Ou você ainda pode ser mais... você ainda pode dizer, ajuda a desbloquear, você falou? Superar? Desbloquear? Desbloquear, sim. Desbloquear problemas físicos e emocionais. Você ajuda no físico também ou é só emocional? Sim, também tem para dores físicas. Então, por exemplo, ao invés de falar medo, isso e aquilo, desbloquear emoções, ou ajuda em resolver problemas emocionais e físicos e emocionais, até porque você diz que é fit emocional, então é interessante. E assim não tá a falar medo, ansiedade.
você ainda falou, e quem sabe também, é como se fosse começar uma outra conversa, quem sabe também, nunca mais acaba, né? Você pode resolver a vida inteira da pessoa. Dor no pé, na cabeça. Então, é tudo, né? E vai dizendo tudo que faz. Não, por acaso isso já foi falado, ainda há pouco tempo eu falei com outra pessoa sobre isso e ela dizia-me precisamente que, pronto, para termos aqui algum público-alvo, devemos focar só numa situação e não em todas, porque depois acaba por não aparecer ninguém. Qual o público-alvo? Público-alvo, por exemplo, só pessoas que têm medo. Vamos supor que só estou a tratar pessoas com medo. E ponto, não trato mais ninguém. Okay? Porque se tratar o medo, a ansiedade, o stress, e depois vou andar a fazer tipo publicações para pessoas com medo, depois faço uma para ansiedade, depois faço outra para stress, depois faço para vícios. Ou seja, a pessoa do medo só passado não sei quanto tempo é que chega a vez outra vez. Ou seja, já perdeu o interesse. Não é? Deu uma grande volta. Por isso acho que aqui a ideia é ser mais específico em termos de qual é a perturbação que eu tratar. Então você podia focar só no emocional, então, ao invés de incluir o físico. Sim. Qual que é a tua ideia? Sim, se calhar. Sim, já restringe um pouco mais. É mais de 90%, até acredito, do que a parte física. Sim, porque geralmente é possível tratar. É a raiz, né, do problema. Sim, é de onde vem tudo, é a origem mesmo. Então, você é fit emocional e ajuda a desbloquear problemas onde a raiz está aí, né? Onde a raiz está, onde a causa é emocional, onde... Não sei, arranjar uma forma de dizer isso que a gente perceba que o teu foco está no trabalho das emoções. Emoções perturbadoras, né? Que você fala sobre perturbações. Sim, falo. Quer dizer, entretanto substituí pelas próprias perturbações. Sim, eu retirei a palavra e meti as perturbações lá. O que faz com que a frase, em vez de ser mais direta, acaba por ser mais comprida, com aquelas perturbações lá metidas. Tá. Você tem isso aí escrito, né? Tenho. Quer fazer uma vez agora lido, que é pra gente ver quanto tempo tem, como é que tá? Sim, posso fazer. Que é assim, você lendo tira os ans e as invenções, né? Claro. Vamos ver como é que tá aí, na raiz, na fonte. Tá bem. Então, posso começar? Pode. O meu nome é José Rui Fernandes, sou impulsionador fitoemocional, ajudo pessoas que têm medo, ansiedade, stress e vícios em pouco tempo, de forma a alcançar a sua melhor versão. Para tratar, uso o tapping, toque dos dedos em certos pontos, em certas partes do corpo, para que a energia flua naturalmente. Faço consultas individuais no espaço em Carcavelos, no domicílio da pessoa online. Organizo também caminhadas terapêuticas na natureza, onde ajudo as pessoas a melhorar o seu potencial. Deu 38 segundos. Pois. O que faltou aí que você disse? Você não falou das caminhadas, só falou? Falou, né? Falei agora no fim, sim. Falei. Qual foi a informação? Faço caminhadas terapêuticas. Eu, entretanto, eu tinha outra, mas depois eu não corrigi aqui a parte das caminhadas bem, então eu estava a ler e estava a pensar no que era melhor. Porque aqui eu tenho organizo eventos para grupos que consistem em caminhadas terapêuticas onde ajuda as pessoas a melhorar o seu potencial. Sim. Pronto, e eu resumi isto ainda mais. E o que você acha que você falou no outro pitch que não está aí? No outro eu tinha aquela parte para mais informações, contactem-me através da página tal, do Facebook.
E mais nada, acho que era só isso. Estava aqui. E depois aqui faltava pôr um slogan no fim, que ainda não criei. Uhum. Um slogan final para rematar. Mas isso ainda não está, não existe, nem nunca tinha feito. Neste pitch, não. Você falou uma coisa no primeiro pitch que é... Para isso, estava falando da parte das energias, não sei o que, dos toques, e para isso a pessoa tinha que estar focada. Essa parte eu não percebi. No pensamento, foi. A pessoa então tem que colocar a perturbação, por exemplo, o medo. Vamos supor que a pessoa tem medo. Tem que colocar isso na mente. Tem que pensar, ao mesmo tempo que está a fazer o toque de dedos, tem que estar a pensar no medo. Imaginamos que quanto mais específica a pessoa for, melhor é. Ou seja, se ela tem um medo de um animal, de um cão, por exemplo, se ela pensar nisso, mais fácil de resolver o problema é. Okay? Portanto, a situação é mesmo essa. Eu nunca ainda não expus isso, nem sei muito bem como é que aqui posso incluir essa parte. Ok. Que é o foco que tem que estar na perturbação. E há situações em que a pessoa vai lá para trás no tempo e pensa por exemplo, vamos supor que é uma situação na infância que a partir desse momento ela começou a ter medo dos cães. Quando o cão próximo e se calhar deu-lhe o pé. Ela se pensar essa situação em particular vai conseguir resolver mais facilmente. Uau! Olha que isso é tão interessante que eu estou aqui a pensar que também tem um formato de pitch em que você pode usar a história. Você pode contar uma pequena história e depois você entra com a tua solução. Por exemplo, você falou lá, eu sou o José Fernandes. Ou então você não diz o seu nome. Você pode começar já com a história. Por exemplo, né? Estou aqui dando um exemplo. Imagina que na sua infância te aconteceu uma coisa. Imagina que você foi mordido por um cachorro. E desde então você... Conta aí a história do teu jeito, né? Eu não sei bem como funciona, mas... Você foi mordido por um cachorro e imagina que até hoje você tem um medo que não... Imagina que hoje você tem um medo e não sabe por quê. E imagina que numa sessão ou numa terapia muito acessível, esse medo desaparecesse e melhorasse 100% a sua qualidade de vida. Imagina que fosse possível desbloquear um trauma da infância com uma terapia de toques de dedo no seu corpo, utilizando o poder do pensamento. Então, que você conseguisse dizer isso numa frase. Imagina se fosse possível, imagina que você pudesse. Então, você já capta a atenção. E aí você pode entrar com a solução. Você fala, isso é possível através da terapia de tapping, que eu realizo, tal. Né? Sim. Estou a perceber. É tipo storytelling. Só que você não vai contar uma história porque tem 60 segundos, então aquilo é quase só a abertura. E é legal ter uma abertura, como eu falei, os primeiros segundos são o objetivo é captar a atenção. Então, se você começar logo, imagina que um cão conta uma historinha. Pensa em algo que poderia ser uma que chame mais atenção, assim, que você já tenha na sua experiência, se calhar já ajudou alguém a superar algum tipo de trauma. E o teu nome pode até vir no final. Eu já fiz pitches também que eu digo o meu nome no final, as pessoas gostam muito, porque soa poderoso. Então você conta a história, fala, eu faço isso através do tapping, tal, e no final você diz, eu sou o José Fernandes e sou fit... como é que você falou? Fit emocional. Impulsionador fit emocional. Então, meu nome é José Fernandes e eu sou impulsionador fit emocional. Pumba, acaba assim. Então você fecha com o teu nome e com o teu título inovador. Também é poderoso acabar assim, entendeu? Sim, porque no final é que a pessoa consegue recordar as coisas são mais recentes, não é? Isso. Então fica na memória.
Isso. Então é começar com algo mais impactante, no meio desenvolve um pouco e no final fecha. Quer dizer, para vídeo funciona bem, para algumas apresentações em network, assim, para públicos também funciona bem. No 1 a 1 é estranho, né? E daí tem que adaptar, porque é muito poderoso. Mas vamos pensar então nessa abertura, que história que você podia contar, assim, em 2 frases. Em 2 frases. E algo que você faça as pessoas imaginarem. Imagina que, por exemplo, mas pode ser outra coisa. Porque quando você fala imagina que, não tem uma pessoa que não vai imaginar. Você fala imagina um elefante, todo mundo vai imaginar um elefante. Não tem como, é mais forte, né? Estou a perceber. Então, imagina que tem um cachorro correndo, um cão correndo atrás de você, ou imagina que você acaba de ser mordido por um cão. Pensa em o que poderia ser. Agora brainstorm. Agora, exato, estou a tentar ir buscar aqui qualquer coisa. Pronto, existem aquelas situações mesmo traumatizantes. Imagina que o seu pai te batia na infância, por exemplo. Imagina que estava... Durante a infância foi sempre alvo de maus tratos por parte do pai ou da mãe, ou insultos, ou... Certo. Viveu sempre nesse trauma. E aí, o que aconteceu? E depois digo que isso é possível resolver através de uma forma muito simples, que é usando o toque de dedos, o toque em partes específicas do corpo para fazer com que a energia flua e desta forma deixe de ter essa dor ou esse trauma. Faltou uma coisa só, que é imagina uma criança que é vítima de maus tratos na infância. Foi agredida, foi abusada, ou o que foi? E, em consequência disso, se tornou uma pessoa X. Pois uma pessoa... Falta isso, falta a consequência dessa coisa má, que é a dor, que é o problema que você vai resolver, entendeu? Porque pode ter sido abusada na infância, tá tudo bem, mas não tá. Então ela sofreu esse trauma e se tornou um adulto, uma pessoa adulta. O que poderia ser aqui? Com baixa autoestima ou depressivo, não sei. Temos uma pessoa com pouca iniciativa. Pensa algo mais forte, por exemplo, e se tornou um adulto com ataques de pânico, depressivo, que são problemas emocionais, né? Que o teu foco vai ser emocional, sim. Então você vai na dor emocional. Então, imagina uma criança que apanha, que sofre violência e se torna um adulto. Aí você uma pessoa fechada, uma pessoa com medo, uma pessoa traumatizada. Isso. Um adulto com medo, traumatizado, com medo da vida, com medo de, enfim. Com medo de enfrentar as situações e as pessoas. Isso. Isolada. Como é que... Uma pessoa socialmente fechada. Como é que se pode chamar isso? Medo, né? Vai dar no medo. Medo da vida, medo de se relacionar, né? Medo de tudo, até de ser feliz. Tem medo de viver. Hoje essa pessoa tem medo de viver por causa dos seus traumas. Então imagina uma pessoa que sofre. Imagina uma criança que apanha na infância, que sofre e hoje se tornou um adulto com medo da vida, com medo de se relacionar. Esses traumas podem ser resolvidos com algo muito simples ou com algo fantástico, com algo, e aí você entra com... E como é que isso acontece? A solução desses traumas é possível. Por incrível que pareça, é possível. Imagina como seria essa pessoa se curar desses traumas, desbloquear essas energias. Isso. Limpar a memória disso. Limpar a memória desse trauma e conseguir ter a sua vida de sonho. Exato. Isso é possível E é mesmo isso. É isso que acontece mesmo. Isso. Então você conta, fala para a pessoa imaginar o problema, a consequência do problema e agora imaginar a solução.
E aí você fala da solução e os seus serviços e o contato. Uhum. Eu acho bom, é muito bom a história porque ajuda a pessoa a visualizar. Ao invés de você estar a explicar... É mais prático. Pronto. Em vez de estar ali com teoria, já é o medo, é isto, é aquilo. Não. Isso. Pode ir direto ao assunto. Isso. É porque você vai dizer a mesma coisa, só que você vai dizer em forma de história. E a história é muito ancestral. Não tem uma pessoa que não preste atenção em história. E a história tem uma coisa legal, porque ninguém vai discordar da história. Ninguém discorda de história. A história é o que é. Então, você conta uma história, a pessoa vai falar, ai, não concordo. Não, é a história. Ela pode não gostar, mas ela discordar, ela não pode. E quando você conta algo, por exemplo, eu faço a cura através dos dedos, a pessoa pode discordar. Ela vai falar, eu não concordo. Mas começa logo a desconfiar. Porque agora isso aí é mais um que está aqui a vender a banha da cobra. O cérebro vai para aí mesmo, não tem como. A gente quer provas, né? Será? Vamos questionar. E a história não. Então vamos pensar aí como é que você poderia começar. Tem alguma história mesmo real que tenha acontecido ou com você ou com alguém que você... Um exemplo. Ora bem, sim, houve aqui uma outra história que também é relacionado com maus tratos ou violação mesmo, por parte de familiares. Nossa. Esta foi a história mais horrível que me passou pelas mãos. Certo. Portanto, isso é uma história mesmo. Não é uma história real neste caso. É verdade. Então tinha uma pessoa que tinha sido abusada por um familiar. Sim. E qual era a consequência disso? Era abusado. E a pessoa ficava com medo da vida, com medo de enfrentar as situações na vida e com medo de se relacionar com pessoas do sexo oposto. Por causa de ter isso na memória, não é? Neste caso, vinha-lhe à memória a situação da infância. Então não conseguia ter relacionamentos saudáveis, não conseguia ser feliz na sua vida relacional. Exatamente. Nem se queria aproximar dessas pessoas, com o medo de sofrer o mesmo que tinha sofrido na infância. Certo, então ela não poderia ter, não tinha uma vida relacional, nunca poderia ser feliz no relacionamento afetivo, amoroso, né, no caso, sim. Nesse caso, né? Exatamente. E aí, qual foi a solução? A solução foi fazer, neste caso, ajudá-la com o toque de dedos para fazer com que a energia passe a fluir, é ir buscar a situação da infância, neste caso é ir buscar a situação da infância, coloca no pensamento e fazer o toque de dedos em certos pontos específicos do corpo para desbloquear, para limpar, neste caso, essa memória. E depois a pessoa conseguiu voltar à vida normal, conseguiu avançar. Sim, conseguiu avançar. É claro que à partida isto é sempre 100% eficaz, ou seja, a pessoa limpa logo a memória e deixa mesmo de ter qualquer tipo de dor associada ao trauma. Uau! Isso é muito bom, hein? Você conseguir... Então, assim, o teu pitch como tá, o que você leu, ele tá legal, ele tá informativo. Ele tá informativo e ainda sobra tempo. Por isso é que eu puxar por ti nessa coisa da história, e podia ser uma coisa a acrescentar. Agora, você também pode investir mais na história, que é o que, na verdade, capta a atenção. Você fala do problema, você fala de como você resolve o problema, e também é bom falar do resultado final, que é o que acontece e qual é a qualidade de vida que a pessoa alcança depois. Hoje você pode ter uma vida saudável e tal. Sim. É como se você falasse tudo, só que em termos de história, porque a história é muito interessante, o teu trabalho.
Só que quando você é informativo, a gente não tem essa percepção. Não tem essa visão. Nossa, e agora você contando a história, você falou isso é quase 100% eficaz, ou 100% na maior parte dos casos é 100%, ou você pode falar 99%, 99,9%. Isso, quando você fala coisas assim, isso dá credibilidade, da substância, sabe? Da autoridade. Então, você pode até contar o caso de uma cliente, né? De um paciente, de um cliente mesmo. Sim. Sim, e é habitual, assim, quando eu estive a receber a formação para ser terapeuta, há sempre o exemplo que é dado pelo próprio formador. Existe sempre, é usual fazerem isso, contar a história de alguém que tinha, por exemplo, medo das alturas, acho que era, medo de subir a um sítio alto. Uhum. E depois de fazer a terapia deixou de ter esse medo, esse trauma das alturas e o pânico de estar num sítio alto deixou de existir. Portanto, foi resolvido completamente. A história da pessoa que foi abusada é uma história forte e é uma história ao mesmo tempo boa também, porque você trabalha com isso, né? Você trabalha com cura. Então, quanto mais intensa a dor, mais atenção você tem das pessoas. A verdade é essa. Sim. E às vezes a pessoa fica, ai, mas vou falar isso. Aí é você que decide, mas eu acredito que sim. Quando você entra assim com tudo na dor, imagina você começa contando. Eu tive uma paciente, você chama paciente ou cliente? É cliente. Eu tenho uma cliente que sofreu abuso na infância por causa de abuso de familiares na infância. Em consequência disso, ela não conseguia se relacionar com ninguém, não tinha uma vida amorosa saudável. Com a terapia do toque dos dedos, enquanto ela lembrava-se do acontecimento ao mesmo tempo em que eu tocava no corpo dela, esse trauma foi desbloqueado. E hoje ela tem uma vida saudável e feliz. E em 99% dos casos, essa cura é eficaz. Por exemplo, essa historinha aqui, não sei se durou 25 segundos ou coisa assim. E depois você entraria... Sim, isto encadeado e treinado demora menos de um minuto. Demora, sim. Dá para você contar, porque você não vai entrar em detalhes. O que você vai falar a cliente sofreu abuso na infância, isso bloqueou completamente para ela ter uma vida saudável. E eu acho interessante você falar a partir do pensamento. E durante a terapia ou a terapêutica, não sei como você diz, enquanto ela trazia a memória do trauma e eu tocava no corpo dela ao mesmo tempo, puff, esse bloqueio se dissolveu. Esse é o poder da terapia do TFT, onde esse é o poder. Então eu realizo isso. Meus serviços incluem tal, caminhada, sessões pessoais, não sei o quê. Meu nome é tal, eu sou impulsionador fit emocional. Então, é história, os teus serviços e o teu nome. É simples. Você tem que estruturar a história. O que é a primeira parte da história, qual que é o meio da história? Tem que pôr isso por tópicos para esses três pontos principais, os 3 pontos essenciais da história. Na infância havia abusos por parte de um familiar, depois através do toque na pessoa. Não, antes disso você tem que falar de que forma que isso impactou a vida dela negativamente. Okay. O acontecido e a consequência. A pessoa na vida adulta tornou-se uma pessoa traumatizada, uma pessoa pouco dada a relações com pessoas de sexo oposto e ela conseguiu resolver esta situação através de toques de dedos em partes do corpo
tendo como foco a situação particular que lhe aconteceu na infância. E a partir daí ela passou a ter uma vida social normal e ultrapassou essa dor que sentia da infância, desde a infância. Quando você falar tendo como foco, ficou confuso, não dá para ver bem. Colocando como no assim? pensamento... A gente pensa assim, mas como assim tendo como foco? Eu penso, e eu já sei o que é, mas arranjar uma forma de... Aqui você conta mesmo o que aconteceu. Então, ela sofreu abuso, depois ela é uma adulta que não se relaciona não tem relacionamentos amorosos afetivos, e o que aconteceu foi que você, enquanto você aplicava a terapia nela, tocava no corpo dela, ela trazia para o pensamento o trauma ao mesmo tempo. Arranjar uma forma de falar isso, porque na verdade é um exemplo do que acontece durante a terapia, né? Sim. Aqui é para ser mais simples. Aqui pronto, pode ser o terapeuta a fazer o toque, mas habitualmente habitualmente o que acontece é para a pessoa estar a tocar no seu corpo. Eu estou a fazer e ela simula a mesma coisa. Portanto, é a mesma coisa. É simultâneo. Ok. Então não é tão importante que é você que toque. É importante o toque, né? Eu faço o sítio ou a parte do corpo ou as partes em que ela tem que tocar e ela vai reproduzir e ao mesmo tempo coloca no pensamento a tal situação. Pensa na situação enquanto recebe os toques. Então é o conjunto de duas coisas acontecem importantes. A pessoa pensa na situação enquanto toca no corpo. Então é mente e toque. Exato. Entendeu? Então isso é bom, que dá clareza. Mas o que? É isso, a pessoa pensa e toca. Ou você toca ou a pessoa se toca. Pode até dizer, ou eu toco na pessoa ou instruo que a pessoa faça um autotoque. Quando a pessoa está muito, como é que é dizer, dentro da história, está mesmo a viver ou está mesmo já a chorar ou qualquer coisa, é o terapeuta que faz. Mete a mão na pessoa e faz no próprio corpo e passa. No ombro ou no sítio do corpo da pessoa. Não interessa muito o local, mas toca na pessoa, faz em si próprio e passa, a energia flui para a outra. Nossa, que giro, hein? Muito legal. É muito bom. É bom porque é interessante, é diferente e isso pode captar a atenção nesses primeiros 60 segundos. Olha, vamos fazer uma última. E aí essa vai ser um pouco improvisada, como ver esse feedback, essa nossa conversa, mas para a gente ter uma ideia de como isso ficou organizado aí na sua cabeça e também junto com o tempo que temos. Eu vou cronometrar, mas você agora tenta contar essa história. Então é a história dela e depois os seus serviços. Tá bem, ok. Tá. Vamos lá ver. Então vai. Atenção. Quando quiser. Okay. Imagine que na sua vida de infância sofria de maus tratos por um familiar. Esses maus tratos transformaram-se na sua vida adulta e foi vivendo sempre socialmente afastada dos outros e longe das relações com outros. Isto é possível ultrapassar com um toque de dedos, pensando na situação específica da infância, e a pessoa tem uma vida normal e passa esse trauma. Portanto, eu ajudo as pessoas a fazer este tipo de tratamento com o toque de dedos em certos pontos específicos do corpo. Faço terapia individual, online, e também posso deslocar ao domicílio da pessoa. Eu realizo também caminhadas terapêuticas na natureza, onde com grupos faço o mesmo tipo de ajuda e resolvo as situações. O meu nome é... Uau! Olha, gostei muito, viu? Foi. Gostei muito. Claro que agora você está improvisando. Escreve isso.
escreve isso Ok. e faltou o final, só fazer um ponto final mesmo. Se você deixar, você vai embora, né? Sim, sim. Você se empolga ali e vai embora. E Era mais meia hora. eu acho que uma coisa que dava mais um power aí é você dizer, quando você falou, eu faço toque, nananã, e esse tratamento é 99 ou 100% eficaz. 90%. Ou 99,9%. 99,9% também é legal, se você não quiser dizer. Porque às vezes 100% parece demais. Mas 99,9%, até esses desinfetantes muito poderosos, que eu reparei uma vez, os desinfetantes eles colocam eficaz contra 99,9%. Eles não querem pôr 100%. Pois, então, pode falhar alguma coisa. A gente pensa, mas também a porcentagem é tão baixa que vale a pena arriscar. E se a pessoa põe 100%, a gente não acredita, né? Claro. Mas eu gostei muito, José. Ok. Parece que funcionou. Parece que para você funciona essa coisa aí da história, viu? Da história. O que você acha? Ajuda bastante. Sim, parece-me bem. Eu também prefiro coisas mais práticas do que estar aqui a tentar aquela palavra ideal e não sei o quê. Uhum. Porque, na verdade, você está usando as palavras, mas elas estão na história. Então, elas fluem, elas ajudam a pessoa a visualizar. Muito bom. Claro. Então, acho que se você quiser depois amarrar essa história aí, trazer para o próximo pitch, ela já costuradinha e treinada, eu acho que vai ficar show. Ok. Vou fazer, então, por escrito. Yeah. Para depois isto sair melhor. Isso, faz por escrito e depois decora. Para não ficar os... e lembra das frases curtas. Sim, direto. E pensa nesse final para você ele acabar, pum. Você pode acabar com o teu nome e o que você faz, né? Naquele exemplo, se você começar logo com a história, também é legal. Porque disse o teu nome, disse a função, acabou, não tem mais Ok. Remata e está feito. Remata está feito. Olha, tivesse uma sessão VIP aqui, né? Individual. Aproveita. É de aproveitar. Não é todos os dias. Não é não. Também gostei muito. Obrigada, viu, José, de ter aparecido. Obrigado. Foi muito bom. Depois obrigado. Vamos fazer inveja lá para as outras. Depois vou publicar lá para fazer inveja. Vamos lá meter. Pode ficar então. A próxima já não falham. Isso. Então vá, beijinhos. Adeus, beijinhos. Bom fim de semana. Tchau, você também. Tchau.